Sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre planejamento patrimonial da família. Como eu sei que vocês não vieram aqui para receber tapinha nas costas, eu gostaria de ser bem honesto e ir direto ao ponto. Eu teria que falar para você o seguinte: quando o seu filho ele vier a receber a herança, ele vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho que te contar aqui hoje, né? Mas prestem bem atenção. Para quem ficar até o final dessa palestra, nós vamos disponibilizar uma oportunidade incrível para você evitar isso já a partir de hoje. Ok? Eu peço encarecidamente aí para vocês que vocês coloquem o celular no silencioso e virem ele de cabeça para baixo, para que vocês possam manter o foco da sua atenção para esse assunto aí, que para a maioria das pessoas é novidade, né? E a gente tem bastante conteúdo aí para poder transmitir para vocês. Existe aí uma solução lícita para que seus filhos não sejam rebaixados de classe social no momento que eles venham a receber a herança, né? Mas provavelmente você e a grande maioria das famílias brasileiras ainda não tenha o conhecimento sobre esse sistema. Bom, a quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Margalho, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família, atuo no estado de Goiás, né? A gente tem que falar o seguinte: a situação aí, quando ocorre a perda de uma pessoa, de um ente querido, é uma situação, por si só, já muito triste, muito complexa, né? E pior ainda, quando, além dessa perda sentimental, depois as famílias aí têm uma perda patrimonial aí muito considerável em função da falta de um planejamento, da falta do conhecimento de alternativas que possam suprir essa situação toda. É sobre essa dor que o inventário causa nas pessoas, nas famílias, que eu vou te ensinar um sistema que você vai impedir que os seus filhos passem por toda essa dor, né? Esse sistema é o mesmo sistema que os bilionários já usam há muito tempo. Aqui no Brasil, há cerca de 45, 46 anos, eles já vêm utilizando, né? Nos outros países aí, países europeus, Estados Unidos, temos mais de 3 séculos de utilização nesse sistema. A partir de agora, você vai ter acesso a essa solução e por essa razão é que eu faço parte de um time que atua em todo o Brasil. Nós somos mais de 1.000 profissionais e a gente tem um objetivo, que é um objetivo só: impedir que as famílias se submetam ao terrível instituto do inventário. Eu espero que a partir de hoje você possa fazer parte dessas famílias que já foram atendidas pela gente e por inúmeras aí que, graças à internet, estão tendo acesso a esse tipo de conhecimento, né? E poder prevenir também desse mal. Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria de saber se essa palestra vai fazer sentido para você. E para isso, eu gostaria, se possível, se você pudesse interagir pelo chat, eu vou fazer algumas perguntas curtinhas, e através dessa pergunta você já vai tendo noção se é para você ou não, ok? É o seguinte, primeira pergunta, eu gostaria de saber se você tem filhos, sim ou não? De repente, se você tem netos, sim ou não? Você tem patrimônio? Também, sim ou não? Você trabalhou duro para conquistar o que você tem, abriu mão de estar muitas vezes, às vezes, com os seus filhos, com suas filhas, com as pessoas que você gosta, em função de precisar de estar trabalhando para deixar um futuro melhor para eles? Sim ou não? Você não se conforma que boa parte do patrimônio que você lutou tanto para conquistar durante a sua vida vá parar nas mãos do Estado, nas mãos do advogado, nas mãos do cartório, nas mãos do despachante? Sim ou não? Se você respondeu sim para 3 perguntas dessas ou mais, então
o tema dessa palestra realmente é para você, tá bom? Agora, muitas vezes a gente fala do inventário, mas tem muitas pessoas que ainda não passaram pelo inventário, quem passou às vezes foi os pais, e ela não teve conhecimento do sofrimento que é isso, né? Então, para vocês começarem a ter uma noção sobre as despesas que envolvem o inventário, eu vou colocar aqui para vocês na tela aqui um slide que vai dar uma noção de um exemplo hipotético e para vocês começarem a ter essa ideia. Então, nós vamos colocar aqui um imóvel que foi, por exemplo, adquirido há 20 anos atrás pelo valor de R$200 mil, tá? A pessoa, o proprietário desse imóvel veio a falecer e hoje em dia o valor de mercado desse mesmo imóvel está na casa aí de R$1 milhão. Não sei se vocês sabem, mas o imposto de transmissão causa-mortes, ele tem uma alíquota máxima no Brasil de 8%, mas cada estado determina que alíquota a seguir. Aqui em Goiás, a partir dos R$600 mil, esse bem, né, esse imóvel, ele já cai na alíquota de 8%. Então, nesse exemplo aí que a gente está dando, de um imóvel que está avaliado em R$1 milhão, o imposto de 8% de transmissão causa-morte daria R$80 mil. Os honorários que a gente cobraria aí para fazer esse inventário seria 7%, então daria R$70 mil. Despesas com cartório girariam aí em torno de R$5 mil, mais R$2 mil a título de certidões. No registro de imóveis, mais R$5 mil. Gerando um total de despesa aí de R$162 mil, né? Ou seja, 15% aproximadamente do patrimônio, né, deixado já estaria sido consumido por essas despesas. O que ocorre? Quando essas pessoas, o pai, mãe, o avô, eles deixam o imóvel, a grande maioria das vezes eles não deixam dinheiro, que a gente fala em cash, para as pessoas poderem pagar essas despesas. Às vezes, na maioria das vezes, deixam o imóvel e as pessoas, os herdeiros, não têm dinheiro suficiente para poder arcar com essa despesa. Então, o que acontece? Solução, vender o imóvel. Só que quem está comprando o imóvel, está comprando um imóvel que ainda vai precisar ser inventariado. E o inventário, ele pode demorar muitos anos. Existem casos aí de inventário que duram mais de 30 anos. Então, essa pessoa, esse investidor, normalmente ele vai comprar esse imóvel com o deságio, ou seja, com o valor abaixo do valor de mercado. Normalmente, esse deságio aí, ele gira em torno, pelo menos, de 20%, né? Então, no caso, nesse exemplo que a gente deu, um imóvel de R$1 milhão, ele seria vendido por R$800 mil. Além disso, nós temos o imposto que chama ganho de capital. O ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de aquisição e o valor de venda. Nesse caso aqui, o imóvel lá atrás foi adquirido por R$200 mil e foi vendido por R$800 mil. Então, para a gente retomar as contas, lá, ó, o imposto, 8%, 80 mil. Os honorários advocatícios, 70 mil. Cartório, 5 mil. Certidões, 2 mil. Registro de imóveis, 5 mil reais. Ganho de capital, 120 mil reais. Total de gastos, 282 mil reais. O valor da venda, 800 mil reais. Saldo final no bolso do herdeiro, ou dos herdeiros nesse caso aqui, 518 mil reais. Ou seja, ocorreu uma perda patrimonial aí de aproximadamente 482 mil reais, ou cerca de 48%. Vocês imaginem, praticamente a metade do patrimônio deixado pelo pai ou pela mãe foi embora em função de toda essa situação que eu falei para vocês aqui, expus para vocês. Porque o que acontece? Quem tem filhos e bens, quando não se planeja, né, quando morre os filhos, eles precisam fazer o inventário. Infelizmente, é assim que ocorre. Mas
não precisa ser assim, né? Eu vim aqui para dar uma luz para vocês, para poder apresentar uma outra alternativa e fazer com que os herdeiros, os seus filhos, muitas vezes vocês mesmos, não precisem passar por isso quando precisar de fazer a sucessão. Então, o caminho possível, ele é um caminho lícito e a lei, ela permite que isso seja feito. Infelizmente, em função aí de muitos interesses, isso não chega na maioria da população, né? Eu gostaria de falar para você o seguinte: sempre me doía quando chegavam as pessoas no meu escritório, já para fazer um inventário, ou seja, já tinha ocorrido a perda do pai ou da mãe, e a gente não podia ajudar essas pessoas no sentido de tentar diminuir essas despesas, tentar fazer um planejamento sucessório melhor, porque, infelizmente, elas teriam que passar pelo inventário, em função de não terem se planejado anteriormente, né? Então, o que acontece? Esse sistema, ele é um caminho que ele estava disponível apenas para os bilionários. Por quê? Porque os bilionários, eles tinham dinheiro para pagar as grandes bancas de advocacia, né? E graças à internet, esse conhecimento pôde ser mais democratizado e ter um acesso, assim, a um maior número de pessoas, inclusive de norte a sul do Brasil. Isso, antigamente, era muito restrito. Esse sistema também estava disponível para os meus clientes e para os clientes dos meus colegas. Nós somos aí em torno de mil profissionais atuando em todo o Brasil, mas mesmo assim, para esse alcance ter uma chegada maior nas pessoas, se não fosse a internet, só no boca a boca isso seria praticamente impossível, né? Então a gente decidiu aí dar um basta nessa situação, e para vocês terem uma ideia, nesse momento nós somos mais de uma centena que estamos fazendo palestra online no Brasil inteiro, no mesmo horário, para a gente poder disseminar esse conhecimento e que as pessoas possam se beneficiar dessa situação, né? Então, o que acontece? A partir de hoje, o seu filho, se ele vai passar ou não pelo inventário, por esse desastre que é o inventário, essa decisão é sua, tá? Essa decisão é sua. Essa decisão é sua no seguinte sentido: vai ser uma decisão de inércia ou uma decisão de ação a partir de hoje. Ou seja, não, eu acho que ainda não é a hora de trabalhar com isso, ou não, realmente eu quero impedir que meu filho passe por o que eu passei, ou por o que algum primo meu, algum parente, ou pelo que a minha esposa, alguém que você conhece já passou, né? Mas aí você pode até me perguntar, como é que a gente faz então? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Temos como evitar o inventário. Como é que faz isso, né? A gente tem que fazer uma mudança de paradigma na nossa vida, né? Nós temos que mudar a chave, né? Então, como é que a gente faz agora? Quem não tem vida eterna, deixa eu até mudar aqui, fica até melhor. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Mas talvez isso na sua cabeça possa parecer estranho. Não. Por quê? Porque se os bens estiverem no seu nome, quando você não estiver mais por aqui, os seus filhos vão passar por toda essa situação que eu dei no exemplo lá atrás, né? E às vezes, inclusive, com muito conflito, sabe? Com muitos conflitos familiares, e você tem uma maneira de evitar que isso ocorra. O sistema, ele tem uma economia tributária absurda. Só para vocês terem ideia, vamos comparar aqui, ó. Vocês lembram lá do inventário, né? Todas aquelas despesas que eu listei para vocês no inventário, certo? Imposto, honorários, cartórios, certidões, registro de imóveis, ganho de capital, total de gastos. R$162 mil naquele exemplo dado. Nesse sistema nosso agora, o imposto, em vez de 8%, ele vai para 4%,
Por quê? Porque ele incide sobre o valor de aquisição do bem imóvel lá atrás, certo? O valor histórico. Os honorários, num caso desse aqui, por exemplo, no meu escritório seria em torno de R$ 25.000, tá? No cartório despesa seria zero, tá? Despesa zero. Certidões também zero. Registro de imóveis seria metade lá do inventário. Por quê? Porque aí vai incidir sobre os R$ 200.000, que foi o valor de aquisição, e não sobre o R$ 1 milhão ou os R$ 800.000, o valor de venda. Ganho de capital não tem também, porque pelo valor de aquisição do imóvel. E totalizando aí R$ 35.500, em comparação com os R$ 162.000. Então, nós temos aí uma diferença financeira aí de R$ 126.500, né? Uma diferença muito considerável, né? Aí, ó, a economia de 80%, aproximadamente nesse caso aqui, tá? E a principal diferença? Perda patrimonial zero, né? Por que perda patrimonial zero? Conforme eu disse para vocês lá atrás, muitas vezes não é deixado para os herdeiros um valor em dinheiro. Então, eles têm que se desfazer do imóvel para poder arcar com todas as despesas do inventário. E nesse sistema, não. Você vai montando ele de acordo com a sua capacidade financeira, e aí você tem uma perda patrimonial zero, você não precisa de vender nada, né? O sistema, ele cabe no seu bolso. E o sistema, para quem não sabe, o sistema se chama holding familiar, né? A holding familiar, ela é um sistema, né? Ela não é uma empresa como muitas vezes as pessoas pensam, né? Ela é um sistema que pode ter aí uma, duas ou várias pessoas jurídicas, ou quantas forem necessárias para poder organizar o patrimônio da sua família e fazer o planejamento também conforme você deseja, né? Sempre respeitando o que a gente chama da legítima, mas você que desenha o sistema, ou pelo menos você fala como que você quer, e através do seu desejo a gente monta esse sistema para que a sua família permaneça em harmonia e com grande economia tributária, preservando o patrimônio aí que durou muito, né, para ser conquistado, né? E aí tem muita gente que fala assim, bom, mas isso aí é lícito, ou seja, isso é legal, isso não está burlando nada, né? Porque às vezes tem gente que pode pensar assim. Mas sim, isso é uma forma lícita, baseada na lei, aos olhos aí da Receita Federal, não tem nada assim feito por baixo dos panos. Então, é totalmente lícito. E aí, só para vocês terem uma ideia, quem que vocês acham que lucraria mais com o sistema de holding no Brasil? Ou também, ao contrário, quem perderia mais com esse sistema? Bom, a palavra chama bilionários. Os bilionários são os que mais lucrariam, no sentido de que, né, teriam uma economia tributária muito grande, e também deixariam, né, de pagar aí um valor assim exorbitante. E para vocês terem uma ideia de como funciona isso aí, eu vou colocar para vocês aqui 3 exemplos de bilionários para vocês verem a diferença que seria se eles precisassem de arrecadar esses tributos com o inventário. O senhor Norberto Odebrecht, ele era o dono da construtora Norberto Odebrecht. Quando ele faleceu, ele deixou para os herdeiros um patrimônio de aproximadamente 14 bilhões de reais. Isso mesmo. 14 bilhões de reais. Se a família dele tivesse que pagar um inventário, só de imposto de transmissão, seria em torno aí de 1 bilhão e 120 milhões de reais. E isso não ocorreu. Por quê? Porque ele tinha um sistema de holding, tá? Outro exemplo,
O senhor Antônio Hermínio de Moraes, dono do Grupo Votorantim, empresário de muito sucesso, liderança, né, do meio empresarial. Quando ele faleceu, ele deixou aí um patrimônio de 15 bilhões e meio de reais, ou seja, 15 bilhões e 500 milhões de reais. E se a família dele tivesse que recolher esse imposto de transmissão causa-morte, também, seria em torno de 1 bilhão e 240 milhões de reais. O terceiro, só para ilustrar bem esse exemplo, talvez seja o mais conhecido de todos vocês, o senhor Roberto Marinho, ou doutor Roberto Marinho, né, como o pessoal chamava ele, que é o fundador do Grupo Globo, né, das organizações Globo. Quando ele veio a falecer, ele deixou um patrimônio aproximado aí para a família dele de 30 bilhões de reais. Isso mesmo, 30 bilhões de reais. E se a família dele tivesse que pagar os impostos de transmissão pelo inventário, esses impostos aí se postariam aí em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Um absurdo, né? Bom, dando essa introdução que eu fiz, a gente começa a ter agora uma sensação de dever cumprido, né? Porque eu posso agora dividir as pessoas aí basicamente em 3 grupos, né? Tem as pessoas que não conhecem o sistema e são ignorantes nesse sentido, ignorantes no sentido de não ter tido a oportunidade ainda de conhecer o sistema de holding e, infelizmente, né, quer dizer, a gente torce para que elas tenham a oportunidade de conhecer e poder tomar as providências aí para proteger os seus bens e os seus entes queridos. Temos também o segundo grupo, que a gente chama de procrastinadores. Normalmente, os procrastinadores são aqueles que não se dão bem com os seus filhos, têm problemas familiares, muitas vezes não estão nem aí para os seus herdeiros, e eles se distanciam, né, das pessoas que amam. Então, infelizmente, temos esse tipo de pessoa. E o terceiro grupo, que são o que a gente chama de resolvedores, né? Os resolvedores, esses querem resolver e não deixar nenhum problema ou deixar as coisas o mais próximo do perfeito para os seus herdeiros, né? Como é que as pessoas do primeiro grupo, que as pessoas que são ignorantes em relação a esse sistema, como é que normalmente elas fazem o sistema de sucessão delas? Ou através do testamento, ou através da doação, ou através do seguro de vida, né? O testamento, infelizmente, ele não impede questionamento por parte dos herdeiros na justiça, sabe? Temos aí questionamentos que são quase que infinitos, e nisso todos perdem, né? Porque a família entra em desarmonia, os bens vão se deteriorando, os herdeiros não têm, muitas vezes, acesso àqueles bens, e aquilo faz falta tanto para eles quanto para os filhos dele. Então, o testamento, para mim, a meu ver, é a pior forma de planejamento sucessório. Na doação, ela, a meu ver, tem 2 coisas bem negativas. Primeiro, ela é muito cara. A doação, a alíquota dela é muito cara. Em muitos estados, ela é colocada no mesmo patamar de alíquota do inventário. Segundo lugar, a doação. Você faz a doação, mesmo que você colocar a reserva de usufruto para você em relação aos seus bens, se mais para frente, por exemplo, você precisar, por algum motivo, ou por uma oportunidade de negócio, ou por uma questão de saúde, enfim, por qualquer motivo, você precisar se desfazer daquele bem que você doou para o seu herdeiro, você vai precisar, na linguagem popular, pedir bênção aí para o seu filho, para o seu genro, para a sua nora, e muitas vezes, se o casamento do seu filho ou da sua filha não estiver passando por um momento muito bom, você vai ter problema no sentido de poder
pedir autorização, né, para que eles vendam esse imóvel para você poder utilizar o dinheiro da melhor forma que puder, né? E temos o seguro de vida, que ele por si só não é ruim. O que, a meu ver, é ruim é você fazer um seguro de vida para os seus filhos e quando você não estiver mais por aqui, os seus filhos utilizarem aquele dinheiro não para benefício próprio, para melhorar a vida deles, para ter uma condição de vida melhor, mas pegar esse dinheiro do seguro de vida apenas para pagar cartório, para pagar o imposto de transmissão, causa-mortes, para pagar advogado, para pagar despachante. Então, sinceramente, eu não vejo assim sentido se for para fazer o seguro de vida para essa situação, né? E agora, o que eu precisaria falar em relação aos procrastinadores, né? O que vai acontecer com os procrastinadores? Infelizmente, o imposto sobre a herança, ele vai aumentar, né? Infelizmente. A gente... vou até passar aqui para vocês. Conforme a gente... vocês podem olhar aí, nessas resoluções, temos uma PEC de número 96, ela foi apresentada agora no ano de 2015, e ela ainda é tema de discussão no Senado, né? Ela defende aí um adicional de até 27,5% na alíquota do imposto de transmissão causa-mortes. Hoje, conforme eu já falei lá atrás, a alíquota máxima no Brasil do imposto de transmissão causa-mortes, ela é de 8%, mas isso varia de estado para estado. Cada estado define a sua alíquota mínima e a alíquota máxima, mas o Senado Federal, hoje, aí, através dessa resolução aí, 9 de 92, está em 8%. Mas, além dessa PEC 96, que prevê um adicional para aumentar até 27,5%, nós temos também aqui, no próximo slide, uma proposta do CONFAS. O CONFAS, ele é o Conselho Nacional de Política Fazendária. E esse Conselho Nacional, que é formado aí pelos secretários de Fazenda de todos os estados, eles fizeram uma proposta de mudança desses 8% para 20%. Vocês imaginam o quanto que, né, isso aí praticamente 3 vezes mais, né? E também o senador Cid Gomes, né, o irmão do Ciro Gomes, ele fez apresentou uma proposta, né, um projeto de resolução número 57 de 2019, para que aumentasse o imposto de 8% para 16%. Ou seja, nós temos 3 propostas concretas lá no Senado Federal, que é a Casa Legislativa, né, que é responsável aí pelo imposto de transmissão causa-mortes, e você pode perguntar, mas quando que isso aí vai ser feito, né? Olha, eu sinceramente eu não sei quando vai ser feito, mas pode ser a qualquer momento, tá? E para quanto vai ser aumentado? Realmente, também eu não sei para quanto vai ser aumentado, mas pode variar aí de 16% a 27,5%, né? Agora, deixa eu passar para vocês, porque é o seguinte, né? Você pode estar aí pensando, nossa, mas eu já pago tanto imposto aqui no Brasil, a carga tributária é tão alta, e o pessoal ainda está pensando em aumentar essa carga tributária. Isso é um absurdo. Tipo, né, a gente muitas vezes não vê a retribuição do poder público em relação aos impostos que a gente desembolsa. Isso é verdade. Só que, apesar de a gente pagar muito imposto no Brasil, particularmente o imposto sobre transmissão causa-mortes, no Brasil, comparado com outros países mais desenvolvidos e até no mesmo patamar de desenvolvimento do Brasil, ele é muito baixo, né? Ele é um dos mais baixos do planeta. E para vocês terem ideia, eu vou passar aqui para vocês as alíquotas de alguns países. Por exemplo, na França, nós temos uma alíquota de 60% do imposto de transmissão causa-mortes. No Japão,
nós temos uma alíquota de 55%. Na Alemanha, nós temos uma alíquota de 50%. Na Suíça, uma alíquota de 50% também. Na Inglaterra, alíquota de 40%. Nos Estados Unidos, também 40%. Vejam o quanto é mais, bem, a alíquota muito superior aqui ao Brasil. No Chile, país próximo aqui da América do Sul, 25%. E o Brasil, 8%. Dê uma olhada aí da França até o Brasil para vocês verem a diferença, né, de alíquota de imposto de transmissão. É muito grande, né? Eu gostaria de falar com o grupo dos resolvedores, né? Que é o grupo dos resolvedores que eu quero render minhas homenagens, porque é o pessoal que vai para cima, vai tentar resolver, tentar deixar os herdeiros da maneira mais preparada possível na hora de poder receber os bens aí que foram conquistados aí ao longo de uma vida toda de trabalho, né? Eu vou falar para vocês que é o seguinte, eu comecei a dar as informações para vocês e eu gostaria de evitar que vocês se metessem em grandes problemas, né? Quer dizer, viessem a perder patrimônio, viessem a deixar a família aí em conflito, né? Quando vocês não estiverem aqui. A gente tem muitos exemplos, não precisa nem de ser pessoas famosas, provavelmente vocês já conheçam vários casos assim. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, nesse espaço aqui que eu vou disponibilizar para vocês, o que eu posso trazer aqui é só informação, tá? Aqui dentro, eu não posso dar mais do que informação para vocês, porque isso é vedado pela minha profissão, né? Então, se vocês quiserem mais alguma coisa, mais informações, os resolvedores quiserem saber como é que funciona a fundo isso não vai ser nesse ambiente aqui da palestra. O ambiente da palestra é mais um ambiente informativo, de noções gerais, para que você, que às vezes eventualmente não tinha conhecimento sobre isso, comece a instalar uma luz, né, na cabeça e poder ir atrás, poder investigar mais, estudar ou procurar, né, alguém para te posicionar e analisar o seu caso, né? O que eu vou fazer é o seguinte, aqui é o seguinte, você que já ouviu me falar muito, eu vou deixar para quem for resolvedor, vou deixar um formulário para você preencher, certo? E esse preenchimento é uma solicitação totalmente opcional para a realização de uma sessão de viabilidade. Porque essa sessão de viabilidade ela é muito importante. Ela é muito importante. Se você já me ouviu falar muito sobre holding, você não vai precisar ficar mais escutando aí 1 milhão de palestras. O que você precisa fazer é fazer a coisa acontecer agora, né? Então, para quem entende que tem que dar um passo adiante, né, que precisa realmente ir atrás desse sistema de holding familiar e saber se eventualmente esse sistema é para você ou não, porque esse sistema pode às vezes não ser, pode ser que você não se enquadre nesse sistema, enfim, cada caso é um caso e esses casos eles têm que ser estudados na sua peculiaridade, né? Então, a gente tem que analisar cada caso e isso é feito através dessa sessão de viabilidade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse formulário, isso não é um serviço gratuito, né? Mas eu vou criar uma possibilidade diferenciada para quem assistiu a palestra aqui com a gente hoje, né? Esse serviço, normalmente, no meu escritório, a gente cobra R$ 1.200 pela sessão de viabilidade. Mas em função de quem assistiu essa palestra aqui hoje, eu vou fazer
essa sessão por R$600. Então, se você é um resolvedor, se você nutre esse amor pelos seus filhos e acha que agora é hora de dar espaço à frente, você clica no link que eu coloquei aqui abaixo e você vai para esse formulário e marcar comigo a sua sessão de viabilidade. Eu, pessoalmente, vou conversar com você, eu vou te atender, vou entender a sua realidade, a realidade dos seus filhos e da sua família, e a solução do seu planejamento sucessório. Se não for o seu caso, eu também estou muito feliz pelo fato de ter vindo aqui e ter me escutado, ter ficado aí comigo esse tempo e ter dado o tempo de você começar a clarear suas ideias, né? E você não é mais, para quem não conhecia, não faz parte mais daquele primeiro grupo que nunca tinha ouvido falar no sistema de holding familiar, né? Eu estou com de novo, eu gostaria de falar com a sensação de dever cumprido, né? E a minha tarefa, eu vejo que ela foi, a gente conseguiu lançar uma semente aqui com vocês e eu espero que isso frutifique, né? E vocês conversem com outras pessoas também, sigam meus vídeos aí no Instagram, no Facebook, porque tem bastante conteúdo e assim que possível, essa semana mesmo, já está subindo mais vídeo, a gente vai informando vocês na medida possível, né? Se você achar que esse não é o momento, quer deixar para depois, não tem problema também. Por quê? Se Deus quiser, não vou parar de trabalhar, estamos por aí, né? Estamos na luta também, não podemos parar. Depois, se você achar que é o seu momento, vocês também entrem em contato e a gente vai continuar atendendo, né? Mas, se você é um resolvedor, não perca essa oportunidade, né? Porque a gente está fazendo aí por um valor considerável, dando um desconto considerável em função de quem assistiu essa palestra, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês me acompanhem nas redes sociais e a gente se vê por aí. Fiquem com Deus, boa noite, até a próxima.